Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Graça e paz. Amém. Que bom, alegria ouvi-los, saber que vocês estão aí. Eu quero apresentar algumas coisas para vocês. Isso é um Prumo. Então, canal jovem, Prumo, canal jovem, ok? Devidamente apresentados. Nós, neste evento, como mocidade, como equipe de trabalho do canal jovem aqui da Igreja do Rotilhanos, pretendemos resgatar a ideia do Prumo, descrita na Palavra de Deus, na Bíblia, que nós seguimos e buscamos orientação de maneira seguida, em Amós, capítulo de número 7, principalmente versículos 7 e 8. E daqui a pouco eu vou estar lendo para você. Mas eu não sei se você captou a ideia do Prumo. Ao fazer isto, evidentemente pelo centro gravitacional que a Terra apresenta, este peso tende a ir para o centro. E por consequência, ele pode ser usado de diversas maneiras. Para avaliar se uma parede, se uma construção, se algo está apresentando um certo nível, um certo ângulo de 90 graus em relação a tudo. Gostaria de fazer um exemplo. Suponhamos que essa coluna estivesse fora do prumo. Então, ao apoiar este prumo, ele não ficaria acertado ou paralelo à torre. Então, se você procurar olhar o peso ali, quem pode, você vai ver que ele está apresentando uma perpendicularidade perfeita. E nós temos algumas relações dentro da Bíblia com relação ao prumo. E houve uma época que esse prumo era um pouco diferente. Ele tinha esse peso aqui, um pouco mais firme, pontiagudo, e servia também para medir distâncias de superfícies altas ou até do barco. Em alguns momentos no Novo Testamento você ouve de que se lançou o prumo, principalmente no livro de Atos, e se mediu tantas braças. Isto significava esta distância de profundidade. Então eu gostaria que você tomasse contato com o prumo, por favor. Dê uma olhada, passe para a pessoa que está do seu lado. Este é o prumo. E eu gostaria de, independente do prumo, dizer para você alguma coisa bem interessante. O prumo tinha objetivo, e ele até hoje e se você reparar, nós temos estas cordas do prumo e elas não estão limpas, porque de propósito é quase impossível alguém realizar uma grande obra sem sujar as mãos. Ou seja, literalmente, houve um empreiteiro, um pedreiro, um engenheiro, alguém usou este prumo para aferir alguma coisa que precisava ser conferida. E a semelhança do que ocorre no livro de Amós, o prumo está na nossa mão. Mas independente do prumo, hoje nós temos um outro elemento na nossa mão, que é a palavra de Deus.
E interessante que, como igreja, nós temos que ter uma voz profética. Nós temos que declarar aquilo que Deus, de uma forma ou de outra, tem construído dentro do pensamento da igreja. E declarar isso no momento, muitas vezes pode ter seu ônus e bônus, ter as vantagens e ter as desvantagens. E com Amós aconteceu exatamente isso. Ele vivia no meio do seu povo, no meio de dificuldades, e Deus mostra um prumo para Amós. Diz para Amós: este é o prumo, e você vai aferir este prumo, porque eu, o Senhor, estou no muro, e apresenta-se para Amós dessa maneira, num muro aprumado, ou seja, alinhado. Então a pergunta que nós queremos começar a levantar aqui, neste nosso evento, é: até onde, como igreja, nós podemos dizer sobre a direção, sobre o caminho, sobre isto está certo ou isto está errado? E é interessante que o prumo na mão de Amós tinha o objetivo de avaliar mesmo. E é interessante que, num primeiro momento, se você for olhar o livro de Amós, você vai ver que a intenção era de sair medindo os outros. E isso é mais fácil para nós, né? Nós avaliarmos se o outro está certo, ou se o outro está torto, ou se está errado. Mas Deus diz: não, não é assim não. É começando pelo meu povo. Ou seja, começando pelos de casa que você vai usar o prumo. Então, nesta noite, a ideia é que você tenha e traga à sua mente os seus valores, os seus conceitos, no sentido de como você tem se posicionado. O prumo já passou pela tua vida? Ou seja, a realidade da palavra de Deus já aconteceu com você? Já aconteceu? Esta palavra tem significado para você hoje? Hoje ela é significativa para você? Talvez muitas pessoas, e lamentavelmente, eu vi isso essa semana num programa, onde a igreja foi pisada pelos homens. Você diz: mas que coisa absurda é isso? Que conversa é essa? Há uma palavra, e ela está em Mateus 5, de 20 a 23, onde Jesus diz que se o sal se estragar, ele seria pisado pelos homens. E num debate, num programa de televisão, num debate muito parecido com esse programa até, estava ali vários representantes, e um representante da igreja, um padre católico romano, muito bem estruturado na sua formação e com uma palavra muito boa, mas ele foi literalmente pisado, porque a igreja perdeu o seu significado nos dias de hoje. E Jesus alertou: se o sal se estragar, ele vai ser pisado pelos homens. Então talvez essa seja uma pergunta interessante para você colocar agora. Se o sal se estragar, se a luz se apagar, nós somos chamados por Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Mas se o sal se estragar, os homens estão autorizados a pisar sobre o sal, ou seja, a passar por cima da igreja. Então nós não queremos que isto ocorra de forma nenhuma. Por isso nos levantamos como igreja para declarar a tempo e a fora de tempo, com todo empenho, com todo propósito, o que Deus espera da sua igreja e de você particularmente, como parte integrante dessa igreja. Posso te pedir um favor? Vamos ficar em pé para um momento de oração, por favor. Alguns meses atrás presenciamos um fato que se tornou histórico no nosso país. Brasileiros encheram as ruas, deixaram de lado a sua apatia, se tornaram protagonistas dos processos de transformação da nossa nação. O gigante acordou, não é só por 20 centavos, passe livre já. Foram algumas das faixas levantadas entre as milhares. O grande lema da República, ordem e progresso, deixou de ser uma frase sem valor e esquecida na nossa bandeira.
trechos do nosso hino nacional passaram a ter sentidos mais repetidos. Como de nós, como cristãos, devemos nos inspirar para olhar para essa realidade? Talvez a figura de um camponês e pastor de ovelhas. Amós é um profeta que nasce do povo simples, de gente como a gente, e que tem a sua mensagem ficada no chão da vida, na realidade do povo. A sua mensagem que se destinava aos governantes de Israel, pois eles não viviam um período de guerra, mas um período de ascensão econômica. E nesse meio surge um grito, surge uma voz que pede justiça, a voz do povo simples e menos favorecido. Pois enquanto os governantes ostentavam uma vida boa, casas luxuosas, os pobres eram vendidos por preço de sandália, e os justos eram vendidos a preço de banana, preço de qualquer coisa. É aí que surge o profeta, para dar voz a quem não tem voz e para falar por quem não consegue falar. Mas isso não fica assim. É claro, os governantes tentam calar a voz do profeta, pois o profeta anuncia juízo contra esses governantes, o juízo de Deus. Aqueles que têm o poder na mão tentam parar o profeta, pois a terra não podia mais segurar as suas palavras. Como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo, pois além de moradores dele, somos cooperadores de Deus em uma missão muito específica, a de levar o seu poder e a sua palavra sobre toda a terra. Nós devemos lançar luz sobre as trevas da corrupção, da desigualdade, da injustiça, que durante muitos anos foi sendo disseminada na vida do povo. Afinal de contas, todo mundo já conhece o jeitinho brasileiro. Nós devemos ser servidores de nossos iguais, devemos estar inseridos na sociedade, mas sem perder o papel de denunciadores, como nos tempos de Amós. O projeto de Deus não é poder, o projeto de Deus é serviço. Deus não colocou um cetro na nossa mão, Deus colocou uma toalha e uma bacia. Nós servimos, mas servimos a quem? Servimos ao quê? A que grupo? A que projeto? Quem está mais próximo da vontade de Deus? Diante de tantas vozes, o nosso desafio é ouvir a voz certa. Este ano, presenciamos e fizemos acontecer algo que há muito tempo não acontecia em nosso país. Pessoas inconformadas com a injustiça e a corrupção tomaram as ruas e mostraram onde é a verdadeira arquibancada. O mundo olhou para nós de forma diferente. Viramos notícia internacional. O país calado criou voz. Mas e aí? O que nos diz essa voz? Boa noite, pessoal! Maravilha estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Tá bonito aqui, tem gente pra caramba, eu não consigo nem ver todo mundo. Maravilha, lindo de ver. Pessoal, muito prazer, o meu nome é Marcelo Ferreira, estarei aqui com vocês nessa noite conduzindo essa programação e mediando aqui o debate com os nossos ilustríssimos convidados, e vou contar com uma ajuda muito especial. E aí, galera, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Mariana Modi e eu tô aqui também para ajudar o Marcelo e vou fazer uma ponte aí com vocês, nossa plateia linda e maravilhosa, fala sério. É isso aí, como vocês já viram aí nesses primeiros momentos do nosso programa, hoje nós trataremos de um tema delicado para a nossa sociedade. É notável o momento que nós estamos passando e não podemos deixar esse assunto fora de discussão aqui. Nem sempre nós temos essa oportunidade nas nossas atividades, nas igrejas ou nos grupos onde nós frequentamos, de detalhar tantas informações a respeito do que estamos vivendo. Mas e aí então, Brasil, é protesto ou voz profética? Para nos ajudar a tratar dessa questão, nós temos os nossos ilustres convidados. Para começar, ele é mestre em filosofia e educação, doutor em ciências da religião,
atua no ramo de educação, mais de 30 anos, tem bagagem. É colunista na Gazeta de Piracicaba. Professor Clóvis de Castro. Ela já é, na família, a 4ª geração no metodismo, desde bem pequenininha. Formada em teologia, atua no Ministério Pastoral há mais de 15 anos, pastora titular da Igreja Metodista em Rude Ramos, Chile Pinheiro. E completando a nossa lista aqui de convidados, nós temos ele que é médico, é autor da nova Lei Paulista contra a Escravidão Contemporânea, que é inclusive reconhecida pela ONU, deputado estadual por São Paulo, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Carlos Bezerra Júnior. Desejar o nosso muito obrigado pela disposição de vocês em nos ajudar nesse debate nessa noite. Valeu mesmo a presença de vocês. A gente conheceu vocês agora, mas e eles lá, hein? É verdade, Marcelo. Acho que esse pessoal que está aqui é que vai fazer realmente essa noite, mostrar pra gente muita coisa. A sua opinião é muito importante pra gente. Por isso, eu tô vendo uma galera aqui conhecida. Obviamente, quero ouvir o barulho da igreja metodista em Rude Ramos. Eu tô vendo também que ali no canto a gente tem uma galera da Vila Mariana, é isso? Aqui na frente eu tô vendo aqui um representante do Jabaquara, é isso mesmo ou não? Vamos lá, pessoal de Vila Pires. Representada pelo Cristiano. Muito bom. Me ajuda aí que eu não estou enxergando todo mundo. Igreja Metodista em Manaus, é isso mesmo? Estou entendendo certo? Por favor. E aqui desse lado, os nossos parceiros, praticamente vizinhos, Igreja Metodista em Santo André. O pessoal aqui de Cristo Oeste, por favor, qual é a sua igreja? Fala pra gente. Igreja Jardim Bonfiglioli, top. Aí, gente! É isso aí. Eu tô vendo todo mundo, mas pra você que tá aqui hoje à noite, seja muito bem-vindo. Mariana, tem alguém da 5ª região aqui. Da 5ª região? Igreja Metodista em Botucatu! Essa é bem especial. É isso aí, muito bom conhecer vocês. Valeu, pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem mais gente aí? Tem Londrina, tem Piracicaba, tá lotado isso aqui, hein, gente? A gente quer falar do Brasil, né? Então o Brasil tá aqui, maravilha. É isso aí. Pessoal, deixa eu ver uma coisa. Quando vocês chegaram, tinha umas plaquinhas aí nos bancos de vocês? Tinha? Se tinha, mostra para todo mundo pra mim aqui o lado verde dessa plaquinha, deixa eu ver. Lado verde, lado verde, lado verde, lado verde, lado verde. Beleza. Lado verde, legal, muito bem, muito bem. Por acaso vocês têm ideia de para que servem essas plaquinhas? Mais ou menos, tal. Então mostra para mim agora o lado vermelho. Lado vermelho, lado vermelho. Vermelhou aí todo mundo? É isso aí. Verde é sim, vermelho é não. O que vai acontecer? Em alguns momentos nós faremos algumas perguntas voltadas para vocês, no estilo mais enquete. Se a sua resposta for sim, você vai mostrar o lado verde da plaquinha. Se a sua resposta for não, vai mostrar o lado vermelho da plaquinha. Facinho de entender? Então vamos ver se entendeu mesmo, porque já tem pergunta já agora. Valendo, para ver se vocês já sacaram o nosso esquema. Eu quero saber de vocês a pergunta que todo mundo quer saber. Quem aqui foi em pelo menos uma das manifestações que aconteceram em junho? Levanta aí a sua plaquinha. Se você
não foi, levanta o lado vermelho, por favor. Ele tem plaquinha, levanta a sua mão que a produção vai arrumar para você. Ó, tá equilibrado, esse lado aqui tá mais vermelho, hein? Bom, para você então, ó, pode abaixar. Para você que não foi na manifestação, você apoia essa causa? Você acha que a causa que rolou foi justa? Ih, tô vendo um não ali. Tem não lá também. Legal, legal. Bom, acho que isso era o mais importante que a gente tinha para saber por agora, Marcelo. Tá contigo. Maravilha, então. Então tá bom. Conhecendo aí o posicionamento de vocês, nós vamos, nesse primeiro instante, já começar com algumas perguntas para os nossos convidados. E eu pergunto o seguinte: qual a análise que vocês fazem das recentes manifestações no Brasil? Isso pode compreender desde que começou lá em junho até o pouco que vemos agora. A análise pessoal de vocês. Professor Clóvis, pode começar para a gente? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês. É uma alegria estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. É uma igreja que eu tive o privilégio de pastorear quando nós tínhamos praticamente 2 jovens aqui. Eu fico até feliz de ver aqui o Walter Schlag, que uma delas era filha do seu Walter e a Ana Carolina. Depois a gente foi vendo aquelas crianças crescerem e hoje tem essa juventude bonita aqui, bastante ativa. E está aqui aquele que foi responsável pelo meu doutorado, Dr. Ronaldo. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu diria o seguinte, que nós, como ouvimos na mídia por diversas vezes, a expressão que o gigante acordou. Eu creio que o gigante ainda não acordou. Ele está em um processo, e é um processo lento, porque nós temos uma experiência democrática bastante recente no nosso país. Se nós olharmos o nosso país, com mais de 500 anos, 513 anos, de acordo com a colonização, de acordo com as nações indígenas, né? A data não teria como delimitar, mas a nossa experiência democrática é muito recente. E nós precisamos ter um olhar sobre esse movimento de uma forma cuidadosa, porque a gente sabe que é um processo que ainda tem outras etapas. Agora, é importante a gente olhar esse movimento como algo que é decorrente de coisas que já vinham acontecendo no nosso país. Não é uma coisa que surgiu de repente. Havia uma inquietação, havia uma angústia do povo brasileiro. Então eu creio que foi um momento em que muitos puderam, nas ruas, colocar as suas vozes, manifestar coisas que estavam já guardadas há muitos anos. E nós, tenho certeza que nós que estamos aqui, entendemos que é um processo longo, é um processo que vai depender muito de vocês. É um processo que depende muito da juventude e nós não podemos deixar esse gigante adormecer jamais. Ele tem que permanecer acordado. Maravilha, obrigado, professor. Pastora Shirley, por favor, a sua visão, como você avalia essas manifestações? Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E dizer que é uma grande alegria estar aqui representando a igreja do Rude Ramos. E na verdade estou aqui representando todos que são de Rude Ramos, né? E que a gente sabe que a nossa caminhada aqui tem sido de tentar manifestar o nome de Deus de forma concreta, aonde a gente está, aonde a gente faz presente. E eu acho que a manifestação, o grande impacto que ele tem, é porque já fazia algum tempo que algumas gerações não experimentavam isso. E eu acho que isso foi significativo para gerações mais recentes, tá? Que ainda não tinham vivido e nem visto algo parecido como ir para a rua, que gerações anteriores já haviam experimentado. E o quanto isso é importante e eficaz. Então eu creio que isso, a geração atual estava muito em si mesmada. E acho que o grande desafio que trouxe foi continuar, como o pastor Clóvis disse, mas mostrar assim que esta geração também tem um papel para construir na história do nosso país. E não é ficar quieto, mas é participar. Maravilha. Deputado, por gentileza, a sua posição também a respeito
nas manifestações? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Sinto muito honrado em poder fazer esse debate com vocês e com a pastora Gila, o professor Clóvis. Estava até brincando e falando sério com o professor Clóvis antes da gente entrar, que ele tem sido uma grande influência na minha forma de pensamento e na maneira com a qual eu interpreto a conexão entre a fé cristã e a atividade pública. Então, eu dizia a pastora Sheila falando isso aqui, é maravilhoso. A gente tem um espaço de igreja aberto, onde a gente possa fazer um debate como esse e tentar interpretar a voz da rua que está acontecendo nesse momento, é maravilhoso. Mas eu diria o seguinte, eu me lembro quando começaram as manifestações, a primeira fala que eu fiz no colégio de líderes, lá na Assembleia, onde se encontram os líderes partidários e tal, e até muita gente não entendeu muito bem o que eu estava querendo dizer, a primeira frase que me veio foi a seguinte: não há como a gente interpretar esse novo momento com as velhas categorias de pensamento. Por quê? Porque eu me lembro que a hora que começou, especialmente no ambiente político, as pessoas interpretavam da seguinte forma: deixa eu ver que partido que está por trás disso. Ah, isso é um desejo de desgastar o prefeito. Não, é um desejo de desgastar o governador. Não, por trás disso está um desejo de desgastar a presidente da República. E foi se mostrando ao longo do tempo, e eu creio que isso ainda não terminou, a gente está no meio do processo, foi se demonstrando que a gente estava diante de algo absolutamente novo. Apartidário, não apolítico, apartidário, um ativismo. A senadora Marina Silva usou uma palavra muito interessante, dizendo desse novo ativismo, um ativismo autoral, né? Ou seja, as pessoas hoje incorporam uma nova forma de ativismo. Ele vai lá, é multitemático, mas ele vai atrás do seu computador e milita na causa que acredita, com um movimento horizontal, sem lideranças carismáticas à frente. Enfim, estamos de algo absolutamente novo. O que eu queria encerrar aqui o meu pensamento, esse inicial, é o seguinte: eu percebo tudo isso como a gente vivendo no seguinte momento. Está claro para nós que esse modelo de Estado não nos serve mais. Ele é um modelo de Estado que esclerosou, onde a gente não se sente mais representado nem pelos instrumentos de Estado, nem pelos partidos políticos. Agora, ainda também não está claro para nós qual é o novo que vai ser posto no lugar. Ou seja, a sensação que eu tenho é que a gente está no meio desse negócio. Por quê? A gente está num gap aí. Por quê? Uma coisa é colocar as pessoas na rua, outra, efetivamente, é negociar mudanças concretas que a gente quer ver. Ok. Pastora Shirley, a senhora comentou a respeito da importância que foi para as novas gerações, todo esse movimento que aconteceu. Mas também do seu ponto de vista, o que a senhora acredita que os incomodou então? Porque nós vimos, né, bastante jovens, né, nas ruas fazendo seus protestos, as suas manifestações. O que você acredita? A gente viu na mídia, ou mesmo entre os manifestantes, repercutir muito a frase: não é apenas 20 centavos, e bem como outras afirmações. Então, a senhora acha que mais ou menos o que deve ter dado uma cutucada no pessoal para que eles pudessem sair da zona de conforto e ir para a rua? Eu acho que tem um dado dessa geração de ir para a rua, que é o dado da formação familiar e o histórico do que já se ouviu e do que já se viveu. Muitos dos que foram para a rua, e a gente até chegou a acompanhar pessoas em que, assim, eu estou vendo meu filho fazer o que eu fiz, né? Ou que eu participei em algum momento. Então, são jovens que, por mais que talvez parecessem fora do processo, mas que cresceram com uma formação dizendo assim: olha, o meu pai contribuiu em algum momento naquele momento, não ficou calado. E eu acredito muito, como pastor, na formação familiar. Acredito que a base familiar cria alguns valores que, não importa onde está, aonde vamos, nós levamos. E eu creio que essa juventude trouxe consigo esses valores da sua história familiar anterior. Então, a geração anterior a ela é fundamental para formar. E isso instigou e impulsionou a eles irem para a rua. Além do fato de que nós temos hoje uma geração tecnológica, onde a comunicação
E esse foi o grande fator inusitado, ninguém lidou com manifestações que as coisas aconteciam em minutos, né? Antigamente as manifestações eram construídas no decorrer. Em minutos, você lotava a rua por Twitter e Facebook. Ok. Professor Clóvis, o senhor também que atua bastante com a educação e já deve ter lidado com pessoas de diversas faixas etárias também. O que acredita que deu essa cutucada no pessoal? Todos nós sabemos que o início do movimento foi em torno do movimento do passe livre. Então acho que a gente não pode tirar essa origem, que é a origem legítima do movimento. Mas na verdade esse movimento ele foi ganhando força por causa da indignação que nós vivemos enquanto cidadãos e cidadãs diante daquilo que acontece no nosso país. Por exemplo, essa semana nós temos um deputado presidiário que não perdeu o seu mandato. Isso é uma afronta, isso aqui é para no outro dia estarmos novamente nas ruas, enchendo novamente as ruas. Como é que pode um país que tem um presidiário, um deputado presidiário, continuar sendo deputado? Eu creio que nós temos algo na tradição cristã que pode nos ajudar muito, inclusive para nós aí, especialmente para a juventude. E quando eu falei nós, eu estou incluindo na juventude, acho que é importante nós aprendemos com uma expressão chamada discipulado. Porque no discipulado, não sei se vocês se lembram, algumas pessoas seguiam a Jesus, mas seguiam de longe. Era aquela multidão, as pessoas ficavam observando Jesus de longe, não queriam se envolver, mas estavam lá, faziam parte da multidão. O primeiro passo para ser um discípulo é fazer parte da multidão. É estar lá, mesmo que você não saiba exatamente por que está lá, é importante estar. Porque depois vem os outros dois passos, que é aprender, porque se você se torna de fato um discípulo, você vai ter que aprender, e aí acho que é importante nós estamos aprendendo muito mais a respeito do nosso país, da maneira como o nosso país foi construído, como ele está sendo construído. E o terceiro nível do discipulado é o nível da ação. É você estar eticamente responsável, uma fé que possa incorporar essa dimensão da cidadania. Eu sou assim, grato a Deus porque essa expressão fé cidadã foi uma expressão que eu criei. Não tem registro na história, né, da produção teológica no país, nenhum registro dessa expressão anterior, fé cidadã, que hoje ela é bastante conhecida, mas é isso mesmo. É uma fé que consiga transcender essa dimensão privada e levar as pessoas para as ruas. Ok. Deputado, também, por favor. Eu acho que algumas coisas que a gente precisava pensar aqui, pensando juntos, né? Concordando absolutamente com o que foi dito, e eu iria além. Então, uma coisa que é importante da gente lembrar, que é o quê? É difícil se detectar qual é, vamos dizer assim, qual que é, entre aspas, aí, o grande gatilho desses movimentos. É muito complicado. Para mim está claro uma coisa, que o gatilho é a insatisfação. A insatisfação das pessoas com relação ao sistema público de transporte, aos serviços públicos. A insatisfação das pessoas, especialmente com a sua representatividade parlamentar, aquilo que bem lembrou o professor Clóvis, quer dizer, a gente está vivendo em um país onde um sujeito foi condenado, está no presídio, está preso, foi condenado em todas as instâncias, vai ao Congresso Nacional, faz uma oração, aliás, eu digo aquilo, inclusive uma afronta à nossa fé, faz uma oração e agradece a Deus pelo fato de não ser condenado nesse momento. Agora, é importante a gente lembrar que isso não é um fenômeno brasileiro. Isso que está acontecendo aqui está conectado ao que está acontecendo no mundo. No Brasil, foram os 20 centavos do movimento Passe Livre, mas na Turquia foi uma árvore. Começou uma discussão lá numa praça, na Praça Taksim, com uma árvore. A Turquia parou. No Egito, a morte de um garoto desperta todo aquele movimento da Primavera Árabe. Nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street, quer dizer, você vai percebendo que isso não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial de expressão de insatisfação com o uso das redes sociais. Eu estava usando uma expressão nesses dias que é a seguinte: a gente vê nesse movimento que o Facebook foi para a rua. Percebe que até o jeito das pessoas se manifestarem é a cara do Facebook.
Cada um fala de um jeito. Você pode ver uma coisa? Cada um dá uma opinião de um jeito, fala de outro assunto, coloca aquilo que acha importante. Enfim, o que a gente está percebendo é exatamente isso. Um movimento despertado pela insatisfação com uma série de temas no Brasil, mas que está mundialmente conectado. E aí, a gente tem um desafio como igreja. Porque igreja que se cala diante disso, ou igreja que não se mistura com o povo que está na rua, corre o risco de falar sozinho. E além de correr o risco de falar sozinho, ao contrário da igreja de Atos, além de não ser uma igreja que não cai na graça do povo, é uma igreja que pode cair na desgraça do povo, com esse discurso moralista e distante da sociedade que a gente tem visto em tantas manifestações. Aliás, termino aqui dizendo o seguinte, eu estava perguntando, pastora Sheila, nos dias das manifestações, por que a mesma igreja que um mês antes se organizou em Brasília em torno de temas de comportamento, por que essa mesma igreja não se uniu à população brasileira nas marchas contra a corrupção em todo o país? Tem alguma coisa fora da ordem, com certeza. Ok. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouquinho mais disso aqui, os convidados acentuaram aqui. Agora a gente vai curtir um som um pouquinho e logo a gente retoma e vai ter participação de vocês, hein? Obrigado. A esperança
Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui a nossa conversa. Antes de eu dar esse início, eu preciso tratar de umas coisas com vocês. A gente tem uma projeção aí. Produção, vocês podem colocar aí para mim, por favor? Muito bem. Isso aí são algumas das reivindicações, aliás, que foram feitas nos primeiros momentos e manifestos. Né? Lá ainda no mês de junho, início de julho, tiveram essas reivindicações. Calma lá, tem um monte de gente já ficando nervoso com o que está escrito do lado aí. Pera aí, vamos por partes. O que foi reivindicado da saúde? Né? O pessoal pediu lá mais médicos, melhor infraestrutura. Depois da manifestação do pessoal, o governo tomou alguma medida? Tomou. Pode não ser a melhor, mas tomou alguma, correto? Eles implantaram aí o Mais Médicos, que aliás é uma das nossas atualidades mais polêmicas no momento, com relação a trazer os médicos cubanos para poderem ir para aqueles municípios que não são atendidos pelos médicos brasileiros. Fizeram Mais Médicos, porém não trataram da infraestrutura, ok? Educação. A priori, nós tivemos um raio de esperança de ter 100% dos royalties do petróleo voltados para a educação. No fim, não ficou dessa forma. Ficou 75% para a educação e 25% para a saúde, oriundo do Fundo Social do Pré-Sal. Mas as outras coisas que as pessoas pediam, como a capacitação dos professores, melhoria para os professores, nada disso ainda foi feito. Espera-se que a partir dessas novas determinações a gente comece com isso. Transporte público. Numa esfera geral, o primeiro pedido com relação ao não aumento das passagens, em muitos municípios foram atendidos. Mas até os dias de hoje, ainda tem cidades que estão brigando por esse direito ou ainda exigindo, além do não aumento da passagem, a melhoria na própria infraestrutura do transporte, ou alguns que estão até reivindicando o transporte gratuito. PEC 37, alguém não viu que ela foi derrubada? PEC 37, ok? Cura gay. A cura gay também foi uma grande polêmica no momento e foi... aliás, o próprio autor do projeto a retirou. Ela também caiu. Então não se trata mais de cura gay. Repressão e violência da polícia. Isso foi na época dos próprios manifestos, que no começo a polícia agia de um jeito mais truculento e aí depois da reclamação do pessoal eles passaram a agir só depois que os manifestantes começavam a depredar o patrimônio público. E isso dá base para outras interpretações. Gastos com a cola. O governo se fingiu de surdo, não falou nada. PEC 33, o pessoal está esquecendo. Outra coisa que a gente não pode deixar morrer. Não está se falando abertamente sobre a PEC 33. Então essas são, por enquanto, as providências feitas depois das reivindicações. Aí tem um personagem aí, cadê ele? Então, o personagem. Isso aí, ó, o Armandinho aí. Olha que bonitinho, mas ó, olha a lista dele lá, ó, tá dando tchau para essas coisas aí que o governo fez, mas tem um monte de coisa ainda. Muito bem, voltando aqui, opa, vale a técnica. A partir desse quadro apresentado, eu vou começar com você, deputado. O que dá para a gente projetar? Eu sei que isso pode ser numa esfera um pouco mais nacional, mas a gente pode tratar um pouco de nós aqui, na nossa esfera. O que dá para a gente projetar para o futuro do país, tendo em vista a essas coisas que foram reivindicadas e as determinações feitas nas esferas, diferentes esferas governamentais? O que você acredita que dá para a gente projetar para o futuro do país? É aquilo que eu estava dizendo, né? Uma coisa é nós irmos para a rua, estarmos na rua, mobilizarmos as pessoas para estarem na rua. Aliás, nas mobilizações eu estive em pelo menos duas, junto com a minha esposa, que está aqui, metodista de carteirinha, a Patrícia, que é vereadora aqui na capital de São Paulo. A gente foi para a rua juntos na manifestação contra a PEC 37 e contra a PEC 01, que é uma PEC semelhante que tinha na Assembleia Legislativa, inclusive gerou muita polêmica e tal. E o que a gente percebia nos movimentos, assim, tinha gente de todo tipo, né?
tinha gente militante, tinha gente, ou seja, acreditava em causas, tinha gente não militante, tinha gente infiltrada para desqualificar o movimento, gente infiltrada seja pela polícia, seja pelo crime organizado, enfim, seja lá o que for para tentar dar uma desqualificada no movimento. Tinha gente de todo tipo, tinha gente despolitizada. Agora, eu percebi também que tinha muita gente correndo atrás da banda. Você perguntava, por que você está aqui? Ah, sei lá, estou aqui. Mas você está se manifestando contra? Não, estou aqui. É que eu estou fazendo uma foto minha para pôr lá no Instagram para dizer, olha, eu estou fazendo história. Entendeu? Ou então o outro, não, estou pondo minha foto no Facebook, ó, eu estive aqui, o gigante acordou, tal, e corria para casa. Né? Então tinha muito dessa coisa. Eu acho que o grande desafio que a gente tem posto nesse momento é transformar ativismo virtual em engajamento concreto. É transformar utopia em militância concreta. E é nos transformarmos a nós mesmos. Né? Ou seja, a gente perceber a capacidade que a gente tem de participar desse processo ativamente. Mais do que isso, tendo um coração militante e tendo um coração que se doa. Então muita gente fala, não, eu acredito na causa X. Quanto você investe? Ah, de grana não invisto nada. Quanto você investe de tempo? Não invisto nada. Então você é no máximo simpatizante. Então acho que essas coisas estão postas como grande desafio. O grande desafio é a gente permanecer, após tudo isso, permanecer engajado, permanecer se informando, permanecer participando e não apenas deixando como legado uma foto bonita no Instagram, no Facebook, dizendo, olha, eu fiz a minha parte na história, vou poder mostrar para os meus filhos. Maravilha, pessoal. Tem alguém que quer falar alguma coisa a respeito disso aí? Mesmo que você tenha ido na rua ou não? Quer projetar alguma coisa? O que vocês acham a respeito disso? Opa, lá. Primeiro aqui. Primeiro, qual é o seu nome? De que igreja você é? Jardim B. Júnior, então diz pra gente o que você acha aí a respeito um pouco do que o deputado falou para nós sobre esse gráfico que a gente mostrou. Bom, eu queria começar a minha fala, eu até vi o quadro que vocês colocaram aí, eu tiraria a saúde e colocaria a educação em primeiro lugar. Porque um país que não investe na educação é utopia a nossa discussão aqui. Eu participei de praticamente todas as manifestações que tiveram em São Paulo. E ao mesmo tempo em que eu vi um povo ali se levantando sobre uma causa, eu vi também a perversidade do povo brasileiro, que foi lá, que depredou todas aquelas lojas que nós vimos na televisão. E eu fico pensando, enquanto nós não investimos na educação no nosso país, eu fico pensando que todo esse nosso discurso, que muitas vezes é moralista, porque falamos daquilo que não fazemos, eu fico pensando aonde nós vamos chegar. Eu vi todo aquele povo se reunindo lá em prol de uma causa, em prol de algo, mas eu vi também enquanto nós não investimos naquilo que de fato é importante para o povo brasileiro, que é a educação. Se fala tanto em PEC 37, agora está a discussão do senador que orou, enfim. Eu fico pensando, qual é o papel nosso enquanto igreja? Eu acho que a discussão aqui, a maioria das pessoas que estão aqui são da igreja. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso também. Qual que é o papel da igreja? Porque nós sabemos qual que é o papel enquanto cidadão, mas como que a igreja se coloca nessa situação? Ok, Júnior, obrigado pela sua colaboração. A gente vai chegar lá, inclusive, na nossa programação. Acho que tinha mais alguém aqui, ó. Aqui também a Natália, de Vila Mariana, que também quer dar uma contribuição. Ela é famosa. Meu nome é Natália, como eu já falei. Eu acho que nessa roda de conversa que a gente está tendo aqui, um questionamento que a gente não pode deixar de ter é que além dessas todas as motivações da população já estarem insatisfeita com várias coisas que vem acontecendo, eu acho que a mudança do lado que a gente viu na mídia foi um fator também para influenciar as pessoas a irem para as ruas. Porque antes, como vocês mesmos falaram, a iniciativa foi do Movimento Passe Livre, era pelos 20 centavos sim no início, e claro, tinham os vândalos, mas era um movimento organizado que estava na rua, e a mídia tratou como os arruaceiros, os vândalos, os que depredaram, e depois a gente pôde ver nitidamente, assim, não precisa nem ser,
muito informado para ver essa mudança que foi clara. O Jabor se desculpou publicamente. Então a gente não pode esquecer dessa mudança que eu acho que teve, para mim, na minha opinião, foi um fator fundamental para as pessoas irem nas ruas. Foi essa mudança de lado na música. Então eu acho que a gente não pode esquecer desse ponto. Muito obrigado. As plaquinhas estão quentes aí na mão de vocês? Muito bem, porque eu acho que vai ter mais uma rodada aí. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci de falar no comecinho desse bloco com vocês. Já pensaram em perguntas que vocês querem fazer? Que daqui a pouquinho, vocês vão poder ter essa participação também. Eu só vou fazer o seguinte pedido. Eu vou voltar mais depois numa conversa aqui com os convidados. Quem tiver uma pergunta, na medida do possível, levantar a mão, que a Mari vai ao encontro de vocês, para já ir articulando o momento que a gente abrir a pergunta para vocês, ok? Então vamos lá, Mariana, o que você quer saber do pessoal agora, por enquanto? Olha, acho que antes da gente continuar a nossa discussão, é muito importante a gente saber uma coisa de vocês. Alguém aí é filiado a algum partido político? Gostaria que todo mundo levantasse, vermelho não, verde sim. Pelo visto a gente tem a maioria não. Bem pouquinho quem é filiado. Viu? Sim, 2, 3, bem pouquinho. Tem uma galera ali sem plaquinha. Filiado? Pouca gente filiada. Mas e aí? Você não é filiado a partido político, ninguém é obrigado a ser, mas você está em dia com suas obrigações eleitorais? Porque não adianta nada você protestar se você não faz a sua parte. Mas não é só justificar também não, viu, gente? Quem também está uns 4 anos justificando também não está muito em dia com as obrigações, não. Tá mais ou menos. Mas a pergunta mais importante, entre essas que eu queria fazer para vocês, é a seguinte. Depois dos manifestos, a sua postura como eleitor mudou ou não mudou? Tem uma galera aí pensando. Pessoal indeciso. Vocês vão pensar aí. Você mudou ou não mudou a sua posição de pensar depois dos manifestos? A sua visão política. Exatamente. Você vai trocar de candidatos, enfim, o seu pensamento político ou partidário mudou? Como é que tá? Legal. Acho que seria interessante a gente ouvir. Será que você pode contar pra gente um pouco, Eliane, por que você não teve essa sua mudança mesmo depois dos manifestos? Eu não mudei porque antes dos manifestos eu já pensava na mesma linha em que os manifestos foram feitos. Então eu já tinha minha posição política e eu não vou reeleger de forma alguma a maioria dos políticos que estão no momento. É isso aí. Pelo visto, a galera concordou. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais algum acréscimo aqui? Temos a Geisa, da Igreja Metodista em Rua de Ramos. Deixa eu passar aqui que está difícil. Não, eu só queria falar uma coisa. O deputado falou sobre as pessoas não sabiam por que estavam na rua, né? A Shirley falou sobre as gerações passadas e o Clóvis sobre o discipulado. Então, assim, eu acho que eu me enquadro numa geração intermediária. Eu não estava naquela geração que protestou, né? Não estou nessa também. A minha geração não fez isso. Então, mesmo que a gente não saiba, esse pessoal, por que está lá, a gente acaba uma hora descobrindo. Isso é importante, né? Então, eu achei legal quando o Cláudio falou sobre o discipulado. O que a gente vai? A gente vai aprender e aí vai fazer, né? Então, assim, eu acho, mesmo que a gente ainda não tenha certeza do que quer lá na frente, porque a gente também não sabe. Eu acredito que vocês também não tenham essa resposta. Mas, assim, a gente vai descobrindo, né? Ao longo do caminho, né? Alguém de vocês quer comentar alguma coisa com base no que os nossos amigos aqui comentaram? Alguma coisa? Professor Clóvis, por favor. Eu acho que a questão crucial que foi colocada pelo colega aqui, Jardim Pedro, é a questão da educação. Todos os países que a gente percebe que houve qualidade de vida, que houve mudanças qualitativas na maneira de habitar o mundo, na maneira de construir uma nação, foram nações que investiram em educação.
E o nosso país investiu muito pouco em educação. E nós estamos percebendo esforços tanto no nível federal, no nível estadual. Aqui no estado de São Paulo hoje são 3 universidades públicas que estão crescendo, que estão ampliando seus campos, na área nacional também, mas isso é insuficiente para aquilo que o nosso país precisa. Por outro lado, eu me lembrei, quando você colocou essa questão de estar lá na multidão, muitas vezes nem saber por que está lá. Eu fui seminarista aqui na década de 70, finalzinho da década de 70. E aconteceu um movimento aqui, um movimento sindical, que revolucionou o país. Um movimento sindical na época da ditadura. Como vocês imaginam, nós seminaristas, nós participamos das manifestações. Eu fiquei um dia preso na igreja matriz, aqui de São Bernardo, junto com os manifestantes, a polícia cercando ali, o exército, helicópteros passando por essa rua aqui, a Avenida Doutor de Campos, os trabalhadores lá no estádio 1º de Maio, e jamais poderíamos imaginar que aquela manifestação, e nós estávamos ali, talvez alguns colegas meus nem sabiam por que estavam ali. Naquela manifestação surgiu um dos presidentes da República deste país, e surgiu um dos partidos deste país. Eu não tenho vinculação partidária, não faço parte de nenhum partido, nunca me filiei, até em função da minha tarefa pastoral, sempre achei que não deveria me envolver. Não sou contra aqueles que se envolvem, eu acho que é importante ter várias opções, mas isto mostra, aquela experiência do passado mostra que nós podemos construir no presente algo semelhante. É aquilo que uma filósofa que, quem é aqui da igreja de Rio de Ramos já me ouviu falar dela várias vezes, né? Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela fala que nós temos capacidade de produzir pequenos milagres. E são milagres que transformam, às vezes, a vida de um país. É quando você é capaz de interromper uma coisa que estava automatizada, que já estava ali cristalizada, você é capaz de romper aquilo, porque lá no espaço público, por meio da palavra e da ação, você conseguiu romper aquilo. Foi o que aconteceu naquela época com os sindicalistas. Pela presença no espaço público, pela palavra, construir uma nova realidade, que hoje talvez precisa até ser ressignificada, a gente sabe disso. Então, provavelmente o que está acontecendo agora é um milagre. Nessa concepção de Hannah Arendt, um milagre que está interrompendo algo que era cristalizado, que estava ali já adormecido, e de repente algo novo pode surgir a partir dessa manifestação. E por outro lado, nós como cristãos não podemos esquecer jamais, tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Moltmann, que ele diz que nós somos colaboradores do futuro. Olha que frase linda, nós somos colaboradores do futuro. Ou seja, nós podemos ajudar a construir esse futuro que nós vimos aí nas ruas, no sentimento das pessoas. Muito bem. Eu quero só mostrar um gráfico para vocês a respeito disso que a gente estava conversando. O gráfico A, produção, faz favor. Essa pergunta, a primeira pergunta que a Mariana fez sobre... Não, essa não. É sobre se tem partido político. Por favor. Isso, essa. Ó, nós fizemos uma pesquisa de opinião também. E, aliás, alguns de vocês acho que até responderam. Nesse retorno, 98%, acho que o pessoal que talvez não esteja vendo direito, o gráfico está mostrando quem tem partido político e quem não tem. 98% apontou que sim. Né? Mas aí fica talvez um pouco subjetivo, né? Vai depender da interpretação da pessoa do que é ser afiliado ao partido. E 2% disseram que não. Professor Clóvis, desculpa, o senhor acabou de falar, mas eu vou falar contigo de novo. Com base nisso que o senhor, inclusive, argumentou, a gente até viu uma grande divergência aqui do que o pessoal respondeu e do que o pessoal da pesquisa que foi lançada pela internet respondeu. Aqui a maioria disse não ter partido. Na nossa pesquisa, a maioria disse que sim. Isso são só diferenças de perfis?
Ou pode ter essa questão de às vezes a pessoa não entender necessariamente o que é ser afiliado a partido, ou o senhor acha que a pessoa tem a sua linha de pensamento mesmo e para ela ou pode independer de ser filiada a algum partido político e ela ainda se tornar um cidadão político, ou ela entender que ela precisa estar em um partido? Eu creio que essa resposta, ela tem algum desvio, ela está equivocada. Eu posso dizer isso pelas pesquisas que são feitas, e o deputado conhece as pesquisas. Eu diria assim que boa parte, a maioria da população não é filiada a partidos políticos. Só que as pessoas têm afinidades a tendências políticas. Isso é diferente. Talvez o que as pessoas tenham respondido é se você tem afinidade, se você apoia mais partidos que estão à esquerda, centro-direita, que estão à direita, aí sim, as pessoas podem ter afinidades. Mas a maioria da população, de fato, não tem filiação partidária. E provavelmente não tem essa filiação partidária por não acreditar mais no tipo de estrutura política que nós temos no país. E uma das necessidades que o deputado colocou, e foi colocado pela presidente, depois o Congresso buscou um outro caminho, que aí há uma posição divergente entre o Poder Executivo e o Congresso, estão buscando caminhos diferentes, né, para mudar esse quadro que nós temos no país. Porque com esse tipo de estrutura política que nós temos, com o sistema de eleição que nós temos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos passar mais 20 anos e vamos ter as mesmas pessoas mandando nesse país. Olha quem está hoje no comando do Congresso. São pessoas que estão lá há 30, 40, 50 anos no comando político deste país. Então eu creio que essa pesquisa ela foi interpretada de forma equivocada. Pode ser que as pessoas estão dizendo, eu tenho uma tendência a votar em partidos X. Mas a filiação política, qualquer pesquisa hoje mostra que boa parte da população não tem filiação a partidos políticos. Muito bem. Pessoal, vocês estão pensando nas perguntas de vocês aí? Estão fazendo a Mariana correr aí, coitada? Até sumiu aqui. Muito bem. Eu tenho ainda uma imagem a ser projetada, que a gente chama de charge. A charge 2, produção. Projeta certo também, por favor, produção. Não deixa na mão, não. Temos? Bom, enquanto eles vão projetando lá, foi? Ah, tá. Ok. Vocês estão vendo aí, né? O que está acontecendo. Estão chegando lá a água lá em cima, opinião pública, a tarifa dos ônibus. Essa imagem não traduz completamente o que eu vou perguntar, deputado. Mas o que eu gostaria de saber é: as reivindicações dos manifestantes foram acolhidas de que forma no cenário político? Eu sei que o senhor tem algumas esferas, outras esferas foram reivindicadas. Muita gente interpretou questões assim, que para a classe política bastava resolver algum problema, que talvez eles fossem conseguir abrandar um pouco a situação. Mas conta para nós aí, como que vocês receberam isso? Como que vocês viram isso lá? Você e os seus colegas, claro, né? Eu penso o seguinte, eu acho que algumas respostas, pelo menos se tentou dar. O que eu percebo? Eu percebo uma nova geração política, especialmente essa geração política que hoje é mais jovem, que está nas redes sociais, que se expõe, que entende a política de forma muito mais horizontal, muito mais participativa. Essa geração de políticos consegue entender o que está acontecendo de uma forma completamente diferente. Agora eu vou dar uma má notícia para vocês. As velhas raposas, como bem colocou aqui o professor Clóvis, que estão aí há 30, 40, 50 anos, vou dizer para vocês com muita clareza, estão se lixando para o que está acontecendo na rua. Olha aí, pessoal. Porque a voz da rua, infelizmente, tem dificuldade para chegar nessas pessoas, que se elegem num mecanismo e num sistema extremamente viciado. Vamos olhar o caso de um dos presidentes do Senado do Brasil, o José Sarney, que não tinha mais apoio sequer no estado de origem, muda de estado, se elege senador por outro estado,
numa composição absoluta e absurdamente fisiológica, daquele jeitão que vocês conhecem, se elege, vai vir a presidente, enfim. O fato, gente, é que o sistema está distorcido e produzindo isso. E aí o que acontece, voltando à questão dos partidos, é parecido, o sentimento que a gente tem é parecido com o sentimento da juventude espanhola, que também está na rua, que está dizendo para os políticos assim, ó, os socialistas estavam no poder, escândalo de corrupção, pá. Aí vem a direita dizendo, não, agora nós vamos moralizar. E no começo de governo, outro escândalo grotesco. A garotada vai para a rua e fala, olha, vocês não observem, o fato é que suas urnas não contemplam os nossos sonhos. E aí que eu queria fazer esse pensamento aqui com vocês, gente. Se a gente quer mudar o país, revolução se faz com sangue. Calma. Explica aí, por favor. Não estou pregando a luta armada. Nem que a gente mate ninguém. Mas eu estou pregando que a nossa guilhotina a gente coloque na urna. É na urna que a gente põe a guilhotina. É na urna que a gente executa essas pessoas que não nos representam. Sabe aquela hashtag você não me representa? Eu vou dizer para vocês, de nada vai adiantar toda essa manifestação se em 2014 o povo não for às urnas de forma organizada e dizer para esses que não os representam que eles serão definitivamente executados. Antes de eu passar a palavra para vocês aí, eu só quero que a produção projete para mim uma imagem também exatamente disso que ele falou. Olha nós em 2013. É isso que seremos em 2014? Hã? Não mesmo? Muito bem. Mariana, quem tem algo para perguntar aí para os nossos convidados? Bom, a gente está aqui agora com o Alexandre Pupo, de Vila Mariana também. O escola de Rapadura está bem famoso. Vamos lá, Alexandre, você pode ficar de pé, por favor? Dá aí para o pessoal a sua contribuição. Boa noite a todos. Eu queria falar um pouco da minha experiência, assim, um pouco do momento de testemunho, de ter participado das primeiras manifestações. E uma grande esperança quando eu participei das primeiras manifestações. Entretanto, o meu olhar hoje, quando eu olho para isso, para todo esse movimento que aconteceu no Brasil, eu já coloco um pé atrás. Eu entrei com muita esperança, com muita ânimo. Eu vi uma organização como o Passe Livre com 10 anos de trabalho sério, 10 anos de propostas, de estudos, de apresentação em congressos, assim, uma coisa séria, verdadeira, e um movimento que da noite para o dia assim, se transformou em outra coisa. E aí eu volto para pensar isso e eu acho que a resposta dessas grandes mudanças tem que passar por uma pergunta que é: o nosso povo é educado politicamente? Não estou falando partidariamente. Não estou perguntando se o nosso povo acredita em partido, participa de partidos ou não. Politicamente, como é a nossa formação política? E para isso eu acho que é muito complicado a gente fazer qualquer análise, botar esses movimentos da Espanha, da Grécia, do Egito, tudo no mesmo saco. Acho que quando a gente pensa no Brasil, vamos falar seriamente sobre isso, vamos pensar qual é a realidade do nosso Brasil. Quem é esse jovem que foi para a rua? Esse jovem que foi para a rua, ele já nasceu num Brasil democratizado. Ele já nasceu num Brasil onde não existia mais a ditadura militar, um Brasil que passou por um processo de democratização brando, suave, conduzido pelos próprios militares, e que poucas das nossas estruturas realmente se alteraram desde o período da ditadura militar. E aí a gente entra na questão da educação, que eu acho que é primordial para a gente pensar isso. A nossa educação é totalmente apolítica. E aí eu não estou falando, estou fazendo isso como uma crítica. A nossa educação não pode ser ideológica, mas ela é apolítica. Eu acho que se a gente perguntar aqui quem sabe o que significa PEC, e quem foi para a rua carregando placas dizendo abaixo a PEC 37 e que sabe o que significa PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Então eu acho que a primeira questão que a gente tem que perguntar é como é que a gente vai para a rua e que movimento é esse que vai para a rua sem uma educação política. E daí a minha pergunta é então como que a gente faz com que as nossas estruturas educacionais e a nossa própria igreja seja um local onde nós possamos exercitar essa prática política. Eu não estou falando ideológica, eu não estou falando partidária, é muito importante a gente separar isso, mas política. Porque o que nós vemos hoje nas nossas escolas e nas nossas igrejas
São locais onde a juventude e as pessoas são silenciadas. Modelos e propostas de educação e de igreja de massa, onde você não é ensinado a pensar, a desenvolver raciocínio crítico, em que autoritarismo é confundido com autoridade. E esse discurso espiritual é muito utilizado. Então eu acho que a gente tem que pensar como é que nós construímos espaços que nós possamos desenvolver uma educação política que possa olhar e dizer que perceber que o problema não é só... Alexandre, eu preciso que você direcione a pergunta, porque tem bastante gente querendo participar. Sim, se você puder apontar qual é a indagação e para qual convidado também, por favor. A minha pergunta é, principalmente professor Clóvis, na área de ciências da religião, como é que nos articulamos então as nossas comunidades para serem locais onde a gente possa discutir, como a gente está fazendo hoje aqui? Eu diria assim para o Alexandre que deveria estar aqui, viu? Porque eu acompanho o Alexandre no Facebook, tenho visto a participação dele bastante ativa, e eu gostaria de ver outros jovens metodistas nesta mesma direção. Eu creio que, eu estava comentando aqui com o deputado e com a pastora, se hoje nós encontrarmos, eu tinha dito aqui 10, mas se a gente encontrar 5 igrejas metodistas no Brasil que estejam tratando deste tema da forma como nós estamos tratando aqui, eu vou ficar feliz. Se encontrarmos 5. Eu acho que não tem 5 igrejas hoje metodistas pensando. Porque há uma esquizofrenia hoje na igreja. Uma igreja que acaba de publicar, por exemplo, uma carta pastoral, eu diria assim, relativamente boa, se nós olharmos a carta pastoral, só que na prática, a vivência que nós estamos percebendo nas igrejas hoje é de uma fé, eu diria assim, hedonista. É a fé que tem que provocar prazer, que a pessoa tem que sentir alguma coisa. É a fé do sentimento. E quando a gente olha para a fé, a gente tem que perceber que a fé ela tem 3 dimensões. A gente nunca deve esquecer isso. A fé tem uma dimensão que é cognitiva, ela é uma dimensão racional. Nós nunca podemos perder a razão. A fé tem essa dimensão cognitiva. A fé tem uma dimensão emocional, afetiva, relacional. Inclusive, para nós cristãos, nós lidamos com Deus que nós chamamos de Pai. Só que a fé, ela tem uma dimensão que é comportamental. A fé só se traduz concretamente na ação. Tanto que na palavra de Deus diz, mostre a tua obra, né? Sem o quê? Mostra a sua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, o ramo que não produz fruto, ele é cortado. Então a palavra de Deus é muito clara, inclusive os símbolos que nós temos. Sal da terra, luz do mundo, fermento em meio à massa. Essas expressões foram varridas da igreja. Nós não escutamos mais essas expressões. Aquilo que é o conteúdo básico do Evangelho, aquilo que foi anunciado por Jesus, que é inclusão, solidariedade, misericórdia, essas expressões hoje não são mais caras, no sentido assim de serem importantes nas pastorais que nós percebemos no dia a dia das igrejas. É uma igreja hoje, no dia a dia, muito distante dessa realidade que o Alexandre colocou e que nós estamos aqui discutindo. Ok. Se puder ser breve, que tem mais gente na fila para perguntar. 1 minuto e meio. Meu nome é Enéas. Eu estava ouvindo aqui e acho que uma coisa importante é o seguinte: nós temos um desafio, eu concordo com o que estava dizendo. A gente tem um desafio imenso para dentro também das nossas comunidades, porque público, seguramente, não é padrão político, mas é um espaço de pregação de uma nova consciência, que nos lembre, que nos inspire o reverendo Martin Luther King. Quer dizer, um país inteiro é transformado, e um mundo é transformado a partir da leitura bíblica, que nos diga e que nos inspire John Wesley, William Wilberforce. Quer dizer, são exemplos históricos que a gente tem. Agora, nós temos um problema em se tratando das nossas comunidades. Hoje, lamentavelmente, a agenda político-cidadã das igrejas me parece monotemática.
Nós temos uma Bíblia que tem mais de 2.000 versículos falando sobre pobreza, falando sobre o órfão, falando sobre o sem-teto, falando sobre a viúva, falando sobre o despossuído, mais de 2.000 textos. E não temos meia dúzia falando de homossexualidade. Só que a agenda pública, político-cidadã, levantada no Congresso Nacional, pela bancada evangélica, esse Congresso, de maneira oportunista, só trata monotematicamente a questão da homossexualidade. Então aqui tem um desafio enorme de resistir a isso e de lembrar as figuras históricas, as nossas bandeiras históricas, que não se restringem a isso. Ok, deputado, obrigado. Mariana, quem mais quer perguntar? Que agora desculpa, eu tenho aqui agora só um adendo a respeito desse tema, para depois emendar uma outra pergunta para vocês, da Adriana aqui do Rude Ramos. Ela quer fazer um adendo em relação a essa educação que o Alexandre de Vila Mariana colocou. Bom, gente, boa noite. O que eu queria falar é que eu acho que a coisa da educação é o buraco é bem mais embaixo, né? Porque eu acho que é muito fácil a gente manifestar e vai pra rua e protesta e tal, e na volta a gente entra no nosso carro com a habilitação vencida, não dá preferência pro pedestre, chega em casa e assiste o nosso programa favorito com o gato da TV a cabo. Então acho que a gente precisa protestar um pouco com a gente mesmo, né? Porque sair gritando qualquer coisa é fácil, mas botar. É isso aí, obrigado. Muito pertinente esse comentário. Bom, agora eu tenho aqui uma outra pergunta do Anderson, seminarista aqui do Rude Ramos. O Anderson, eu tenho uma pergunta assim, para fazer especificamente para o senhor, deputado. Nos protestos, ficou assim visível para todo mundo a violência da PM. Eu queria saber do senhor qual é a sua opinião sobre isso e um pouco mais a fundo, qual a opinião do senhor sobre a violência diária da PM nas comunidades carentes e pobres, mas que não são transmitidas assim na mídia, Eu penso que, especialmente no tocante às manifestações, a resposta da PM, pelo que eu avaliei, era uma resposta padrão em todo o país. Interessante que a PM reage com violência, de forma padronizada, àquilo que ela não consegue compreender. Mas não é só a PM que reage dessa forma inadequada e violenta, no primeiro instante. A mídia reagiu do mesmo jeito. Alguém aqui já disse e colocou muito bem que os primeiros dias de manifestações era impressionante a mídia como dirigia. Eu me lembro de uma matéria que eu vi, uma reportagem que devia ter uns 4 minutos, sobre os protestos no Rio. E aí assim, durante 3 minutos e meio, ela mostrou um pequeno grupo quebrando uma agência bancária. Eu queria fazer um comentário também sobre isso. Mas quebrando uma agência bancária, né? E dando aquela ênfase de que as manifestações eram manifestações violentas ou que eram cheias de vândalos e tal. E nos últimos 30 segundos a matéria fala assim: olha, enquanto isso 90 mil, 100 mil pessoas caminhavam em paz, reivindicando melhores condições dos serviços públicos, né? Então assim, a incompreensão da classe política, a incompreensão da PM, a incompreensão da mídia, tudo isso está posto. E eu acho que a própria sociedade ainda não conseguiu compreender com muita clareza. Uma coisa que eu queria aqui lembrar também é o seguinte: para a gente também derrubar preconceitos com relação a grupos como, por exemplo, os Black Blocs. Precisamos derrubar preconceitos, porque a gente classifica todo ato de destruição de patrimônio como isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Tem vandalismo, que é pura idiotice, eu saio quebrando tudo, mas tem grupos, por exemplo, como os Black Blocs, eu não sei quantos se debruçaram, quantos ouviram os caras e tal, que, vou dizer a vocês, a mim também me impressionaram.
Eu vi uma das falas de um desses caras. Primeiro que eles têm uma clareza ideológica muito grande. Segundo que eles falam o seguinte: olha, eu não estou aqui dizendo que eu agiria dessa forma. Não estou aqui dizendo, talvez até se eu não fosse cristão e, enfim, se não fosse militante partidário, talvez até acreditasse nisso. Mas enfim, não estou dizendo que eu acredito nisso, não estou dizendo assim, da gente entender e procurar compreender o que está por trás disso. Uma das falas deles é a seguinte: olha, na verdade, vocês estão nos acusando de violência, a gente está se defendendo da violência. Ah, vocês estão quebrando o banco. Mas tem coisa mais violenta do que um banco? Que pega uma senhora idosa de 75 anos e que para ela empresta, quando ela pede dinheiro, quando ela deposita no banco, o juro da poupança é desse tamanho. Quando ela toma empréstimo, o juro é desse tamanho. Tem coisa mais violenta do que banco? Ah, mas vocês estão destruindo o patrimônio público. Público? De quem é esse patrimônio? Esse patrimônio é dos pobres desse país? Então, pera só um pouquinho. Então, assim, eu estou aqui só colocando em termos de provocação, para a gente entender, quer dizer, que tudo isso, gente, que está acontecendo, é novo, são coisas novas, são elementos novos e que nos devem exercitar essa reflexão crítica que a gente está fazendo aqui, para que a gente tenha a melhor compreensão possível e não deixe que essas coisas efetivamente caiam no vazio. Perfeito, muito bem. Mariana, a gente ainda tem alguém que quer participar aqui? Oi, Marcelo, eu tenho aqui sim, na verdade eu tenho um comentário a respeito desse assunto da PM, que daí... Por favor, qual é o seu nome e de que igreja você é? Pedro Maia, de Vila Mariana. O meu comentário em relação à PM é que muitas vezes a gente coloca todos os PMs num saco só, mas eles, por exemplo, um PM te agride numa manifestação, ele pode estar do seu lado, ele pode estar te apoiando, mas quando ele está fardado, ele está recebendo ordens de alguém que pode, muitas vezes, alguém por cima, um deputado, alguém, um governador, ele manda nesse PM. Ele não pode ser botado no mesmo saco de todo mundo. Por exemplo, um PM, você é agredido por um PM. Muitas vezes ele faz isso contra a vontade dele, porque antes dele ser PM, ele é cidadão, e aquilo é o emprego dele. É isso aí, essa pergunta foi direcionada para quem? Na verdade, ele quis fazer apenas um comentário a respeito da resposta aí do deputado e também das pessoas que estavam com essa... Mariana, eu vou abrir mais uma pergunta agora, só da plateia mesmo, e depois a gente vai encaminhar para as próximas... Sim, combinado. Eu tenho aqui a pergunta... Mas vocês vão participar aí, viu, pessoal? Calma que todo mundo vai poder falar. Meu nome é Thiago, de Vila Conde. Juvenil de Vila Conde, a gente estava procurando na Bíblia um versículo que se encaixasse a isso. Romanos 13:3 está escrito assim: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela enaltecerá. Minha pergunta vai para a pastora: qual a visão sua de igreja e a posição de nós cristãos sobre isso? Eu quero aqui, então, assim, colocar uma coisa assim. Eu sou uma pessoa que eu acredito na igreja local. Eu acredito, e vou dizer primeiro por quê, um dos primeiros motivos. Eu venho de Minas e cresci num bairro de periferia mesmo de Minas. Num lar que o meu pai, aqui foi falado, né, pela minha mãe, eu sou a 4ª geração de metodista. Meu pai era alcoólatra. E eu digo para você que o que me mudou a minha história, porque todos os que são da minha geração, de lá, de Juiz de Fora, Minas Gerais, eles estão, um lugar muito jóia, muito bom mesmo. Mas toda a minha geração, eles estão hoje ou fora do padrão de vida saudável, não tem família, ou se perderam já, nem estão vivos por conta de drogas e tantas outras coisas que se influenciaram. O que me tirou de lá, né? Hoje eu tenho 40 anos, sou pastora da igreja, tenho 3 filhos maravilhosos, dos quais estão aqui lindos e maravilhosos, né? E tenho uma família. A
primeira coisa que me tirou de tudo isso foi a persistência da minha família e particularmente dos meus 2 avós, que iam dominicalmente me buscar e me levar para a igreja local. Então, para mim, meu querido, eu acho que o caminho para a gente exercer cidadania é a igreja local. Eu concordo com o Alexandre que a igreja tem o seu papel fundamental. Fundamental. Porque na igreja a gente não vai aprender política, não. Mas nós vamos aprender que nós acreditamos num futuro para o país que é o reino de Deus. E nesse reino de Deus, eu me importo com quem está do meu lado. Nesse reino de Deus, eu sou o máximo de justa que eu posso ser. Nesse reino de Deus, eu cumpro as minhas obrigações. Eu me importo com o contexto que está comigo. E foi essa igreja que me fez me importar com as pessoas. E decidir assim, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero pastorear. E quero que a igreja que eu pastoreio possa entrar em lares que hoje tem outras demandas. Lares que têm dificuldades com drogas, lares que têm dificuldades com padrões de comportamento que talvez deturpem a formação. Lares que precisam do Evangelho. Então eu creio também, fechando a minha palavra com aquilo que a Adriana falou, que a educação política é fundamental. Mas eu creio em algo que a Bíblia diz que é testemunho cristão. E testemunho cristão eu dou aonde eu estou. Lá tem que me conhecer como alguém que erra, mas que sempre pedir perdão. Que às vezes magoa, mas eu caminho a segunda milha. Lá eu aprendo que eu converso com quem é diferente. Não é só com quem vai para a rua, mas eu converso com quem não vai. Lá na igreja local eu aprendo que o antigo me ajuda, assim como o novo que chega e revoluciona. Então eu vejo que a igreja local, meu querido e minha querida, querido de Vila Conde, persevere na sua igreja local, porque ela vai mudar a vida de muitas pessoas, porque ela leva a mensagem do Evangelho e nos faz cidadãos hoje, para que o reino de Deus chegue e se complete até a volta de Jesus Cristo. Ok. Papa Francisco, olha o que ele falou. O jovem que não protesta não me agrada e ele tem mais energia para defender suas ideias. O jovem é essencialmente um conformista e isso é muito lindo. E ele diz que é necessário dar ouvidos aos jovens. Quem foi o próximo líder que falou? Vamos ver. O Hermes Fernandes. Se dependesse desses protestantes, entre aspas, os discípulos de Jesus jamais seriam conhecidos como aqueles que subvertem o mundo. Jesus nunca teria vandalizado o templo em Jerusalém, derrubando mesas, soltando os bichos engaiolados, e tudo isso munido de chicote. Aí ele lista aqui um monte de líder protestante. Lutero jamais teria vandalizado, entre aspas, eu não entendo o que ele está querendo dizer, né, gente? O Castelo de Wittenberg nunca teria desafiado o regime escravagista, e quem mais que ele fala? E do Bonhoeffer, que não teria desafiado o nazismo, ou seja, né, protestantes. Quem mais falou? Vamos ver. Opa, olha aí. Federação Metodista de Jovens. Concordamos que a nossa única maneira de mudar o país é através de voto consciente, através de manifestações públicas. E quem mais se pronunciou? Opa, esse daí tá quentinho, saiu ontem. É o Vozes da Rua. É um pronunciamento do nosso colégio episcopal com relação às manifestações de rua e o envolvimento da igreja. Eu destaquei só um trechinho, eu vou precisar ler aqui para vocês, rapidamente, para vocês entenderem um pouco o teor do pronunciamento Vozes da Rua. Só um instantinho aqui que apagou. Muito bem, um trechinho. A igreja, como povo de Deus, não pode estar alheia aos favores do nosso povo em termos de dignidade de vida. Uma igreja em missão precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz do povo, que sempre tem algo a dizer à igreja no seu compromisso de ser uma voz profética, pastoral e sacerdotal. Nesse sentido, é preciso responder em nome do Evangelho às demandas do nosso povo, que muitas vezes vive como está escrito em Mateus, ovelhas que não têm pastor.
Lá na página do canal Jovem, nós vamos disponibilizar um link onde você vai ter acesso ao Vozes de Rua e o documento na íntegra. Ele tem 6 páginas, com uma leitura bem fácil e um posicionamento bem claro com relação à Igreja Metodista sobre esse assunto. Queridos convidados, face a isso que nós acabamos de ver dessas lideranças de igreja, o que eles disseram, eu pergunto a vocês: o que acharam da forma como a igreja se posicionou frente às manifestações que ocorreram em junho? Queria saber de vocês que visão que vocês teve. Foi satisfatório, não foi, não devia, tinha que ter feito mais? Pastora Shirley, começa, por favor. Eu entendo que, como igreja, acho que a nossa manifestação poderia ter sido mais visível. Eu acho que ela não foi tão visível. Falando lá das ruas, falando do que a gente olhava nas ruas, o movimento era apolítico e o movimento também em nenhum momento mostrou nenhuma identidade cristã ou nenhum parâmetro ao relacionado à igreja. Agora, não acredito, como falei na igreja local, e acredito que a nossa forma de manifestação, ela tem que ser diária, contínua. Quando eu falava de acreditar na igreja local, é porque eu acho que a formação para se preocupar com o contexto, com o próximo, com a justiça, com os valores, vem do corpo a corpo, do convívio em comunidade, das orientações que recebemos, dos exemplos e das direções que recebemos dentro de igreja local. Então, eu vejo na igreja local um espaço para formar um cidadão politicamente ativo. E acho que tem que ser assim. Acho que também ainda não somos tão visíveis quanto deveríamos, né? Acho que precisamos aperfeiçoar isso. Mas ainda as nossas igrejas também estão em si mesmadas. E talvez valesse a pena nós parássemos aí um pouquinho para pensar o quanto na nossa igreja nós também refletimos sobre cidadão, sobre ser cristão, sobre os valores do reino, aonde eu vou, com quem eu vou e onde eu estou. Porque eu sou cristão não quando eu vou na rua, eu sou cristão todo dia. Da hora que me acordo, a hora que me deito. E neste dia inteiro, quando você manifesta injustiça, quando você encontra alguém na rua sendo injustiçado, quando você manifesta injustiça quando alguém dentro da sua igreja é vítima de preconceito, quando nós nos levantamos como igreja local para discutir alguns caminhos que muitas vezes não são justos no meio de nós, do nosso trabalho, da nossa escola e aonde nós estamos. Então eu acho que pode ser mais visível. Ok, pastor, obrigado. Antes de voltar para vocês, eu só queria perguntar uma coisinha para o Carlos. Lá na esfera política, deu para notar alguma coisa de manifestos da igreja, da ação da igreja? Vocês perceberam, viram algo? Como é que foi? Então, eu comecei comentando um pouco sobre isso, né? O que se percebe é o seguinte, e acho que é a percepção que vocês também têm. A igreja me parece, hoje, especialmente a brasileira, não só a brasileira, a norte-americana também não é diferente. Me parece que, em termos da agenda político-cidadã, só se mobiliza no tocante a temas comportamentais, ou, como alguns preferirem, eu colocaria entre aspas, ou morais, entre aspas. Eu penso que é significativo o fato de, um mês antes de começarem as manifestações de rua no Brasil, houve um grande número de evangélicos que se reuniu em Brasília e se manifestou contra os homossexuais. Eu até à época, falando sobre imoralidade, eu até à época fui, por alguns veículos de comunicação evangélicos mal interpretado, porque fiz uma pergunta. E era uma pergunta sincera, que dizia o seguinte, mas está falando da homossexualidade como algo imoral? E a pobreza não é imoral? E o trabalho escravo não é imoral?
E a corrupção sistêmica no país não é imoral? Eu não estou dizendo para não se discutir uma coisa e se discutir somente outra. O que eu estou dizendo é o seguinte: nos carece uma agenda, nós temos falta hoje no país de uma agenda político-cidadã mobilizada pelos cristãos que seja minimamente modulada. Minimamente modulada. Eu fico pensando aqui com vocês, irmãos e irmãs queridas, se um terço dos evangélicos do país adotassem uma nova agenda, uma agenda que olhasse questões comportamentais, mas uma agenda que fundamentalmente enfrentasse a corrupção, valorizasse a criação, garantisse os direitos dos mais pobres, tudo isso fazendo uma leitura bíblica distinta, com o pé na realidade do nosso povo, do nosso país, eu não tenho a menor dúvida de que a gente mudaria esse país, de que a gente transformaria esse país de forma pacífica, mas que a gente teria todas as condições de fazer isso. Termino dizendo a vocês o seguinte: a sensação que eu tive, olhando a manifestação em Brasília, um monte de evangélicos, um monte de cantores famosos evangélicos, um monte de pastores famosos evangélicos lá, e depois, no meio das manifestações do país, eles somem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, queridos: uma igreja que não se mistura com o povo é uma igreja que fala sozinha. Uma igreja que só fala para dentro é uma igreja que fala sozinha, que corre o risco de falar sozinha, de perder completamente a relevância. A gente tem um desafio imenso, que é de falar para esse país e falar com autoridade a esse país, com a autoridade de quem serve, com a autoridade de quem ama, com a autoridade de quem se solidariza, com a autoridade de quem se doa, com a autoridade de quem participa. E eu penso que esse é o desafio que está posto diante de nós. Esse negócio de igreja falar só para dentro de si faz com que haja uma separação inadequada de igreja e sociedade. E aí, ao invés de, como na igreja de Atos, a gente cair na graça do povo, o que vai acontecer é muito o que está acontecendo: cai na desgraça do povo. Tem uma pesquisa do Instituto Barna, realizada recentemente nos Estados Unidos, onde se perguntou aos jovens não cristãos o que é ser cristão evangélico para os não crentes dos Estados Unidos. Sabe qual a resposta número 1 dessa pesquisa do Barna? Alguém tem ideia do que é na percepção dos não crentes, dos jovens não crentes? O que é ser crente nos Estados Unidos? Ser crente, número 1, é ser anti-gay. Número 2, é ser uma pessoa que julga os outros. Número 3, é ser uma pessoa hipócrita. Essa é a percepção que a sociedade está tendo nos Estados Unidos. E vou dizer para vocês que não é muito diferente do que está acontecendo aqui, por causa de uma agenda político-cidadã absolutamente desequilibrada, inadequada e fruto de uma leitura bíblica extemporânea. Ok, obrigado. Professor Cláudio, o senhor quer comentar alguma coisa a respeito antes da gente? A gente tem tanta coisa para falar, as coisas vão chegando assim na cabeça. Eu fui criado numa igreja, e eu creio que alguns mais velhos aqui foram criados quando nós tínhamos na escola dominical um quadro, que era chamado quadro dos dois caminhos. Vocês se lembram desse quadro no espelho? Quem se lembra aqui vai revelar a idade, né? Esse quadro era dois caminhos: o caminho estreito que levava ao céu e o caminho largo que levava ao inferno. Lógico que no caminho estreito era uma paisagem mais rural, tinha vaquinha pastando, uma igrejinha lá no cantinho, e o céu estava lá no fundo. E o caminho largo tinha o teatro, o cinema, carro, tinha até ferrovia. Depois que eu fiquei sabendo, né, porque ele foi construído esse quadro numa época em que a ferrovia, na Revolução Industrial, começou a levar as pessoas para Londres, então tirava as pessoas das igrejas no domingo. Então a ferrovia era vista como uma coisa do demônio. Esse quadro, ele formou a consciência de muitos cristãos, porque por trás desse quadro tem uma teologia, que é uma teologia que faz uma dicotomia entre o mundo e a igreja. Então eu fui educado a me ausentar do mundo,
Eu fui educado a sair do mundo. O mundo era o lugar do maligno. O mundo era o lugar do mal. O mundo era o lugar do diabo. Então, essa teologia, ela permanece ainda hoje. Porque é uma dicotomia. Nós não conseguimos olhar o espaço público como a res pública, aquilo que é o bem comum. Nós, quando olhamos o espaço público, aqui eu estou dizendo nós, nem deveria estar dizendo nós, porque eu diria que a maioria das igrejas evangélicas hoje, quando olha o espaço público, é para privatizar o espaço público. O que nós estamos vendo hoje lá no Congresso é um grupo chamado de deputados evangélicos privatizando o espaço público. Essa teologia não serve para nos educar, como foi colocado aqui, para nos inserir na sociedade. Nós temos que formar sujeitos, cidadãos, cristãos, cidadãos que sejam capazes de incorporar o espaço público na sua agenda, no seu dia a dia. Nós não deveríamos fazer essa dicotomia entre ser cidadão e ser cristão. E aí, Marcelo, tem uma questão que é para mim fundamental. É o tipo de cidadania que nós queremos exercer. Pedro Demo, ele trata de 3 tipos de cidadania. Aquela que pode ser assistida, aquela que pode ser tutelada ou aquela que pode ser emancipada. Eu creio que está chegando a hora que nós precisamos viver uma cidadania que seja emancipada, mas acima de tudo, ela não pode ser uma cidadania esporádica. Ela tem que ser uma cidadania cotidiana, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não adianta de vez em quando acordarmos e irmos para as ruas. Essa cidadania esporádica não vai nos levar a lugar nenhum. Ok, obrigado. Bom, pessoal, agora o negócio é com vocês. Eu só vou pedir um favor, para que vocês sejam objetivos, vão direto para as perguntas de vocês, porque estou sabendo que tem muita gente perguntando, então a gente não pode ficar floreando muito nas perguntas, ok? Vamos lá, Mariana. Bom, eu estou aqui com o nosso pastor Ronaldo Sattler. Ele quer fazer apenas uma contribuição rapidinha aí sobre tudo que a gente está conversando hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do termo evangélico. Um termo riquíssimo na Bíblia, todos nós temos uma imensa apreciação pelo termo. Entretanto, vários de nós, possivelmente alguns de vocês concordariam ou não nos apresentamos mais como evangélicos, em virtude do fato de que o termo adquiriu uma conotação na sociedade brasileira e em outros países também, como falou o deputado, altamente negativo. Acho que podemos recuperar na seguinte linha: ou somos cristãos, somos metodistas ou presbiterianos ou o que for, e quem sabe recuperar a riqueza do termo protestante. Me parece uma coisa importante. O segundo comentário é o seguinte: política tem uma tradição na filosofia e na Bíblia de algo sagrado. É preciso recuperar a sacralidade do sentido da política. Vejam, a legislação social de Êxodo, capítulo 20 em diante, é uma legislação política. Jesus usou uma linguagem tirada da política. Reino, claro que não se reduz à política, muito menos à política partidária, mas reino é um termo que conota uma ação social, uma ação política. Me parece que é preciso recuperar isso e descontaminar o termo político, especialmente nos círculos das igrejas, particularmente aquelas de tradição protestante. Finalmente, talvez um pouco diferente do que disse até aqui, me parece, deputado Clóvis, que a gente, a imprensa brasileira, foca muito as discussões sobre os nossos atrasos, os nossos defeitos, as nossas corrupções na esfera federal. Há várias pessoas indicando que o desenvolvimento autêntico e consistente começa no local, no bairro, na vila, na cidade. Não se dá muita atenção aos vereadores. Eu estou contente que temos uma vereadora aqui hoje, não é? As vereadoras, as câmaras municipais, aos prefeitos e as políticas comunitárias que são feitas nos bairros. A meu ver, o caminho da igreja seria juntar-se a essas políticas comunitárias, não necessariamente partidárias, e desenvolver a sua ação político-pastoral a partir da sua fé.
é o comentário que eu gostaria de oferecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pela contribuição. Mariana, antes de passar para a próxima pergunta, eu recebi um pedido especial aqui, que não é necessário formalidades. O deputado Carlos Bezerra, aqui hoje com a gente, é o Carlos Bezerra, ou Bezerra, ou Júnior, correto? O Carlos Bezerra Júnior, é isso? Ok, é isso. Bom, Marcelo, eu tenho aqui agora uma pergunta da Bianca, da Igreja Metodista do Brás. Vamos lá, Bianca, conta aí pra gente o que você quer saber. Bom, a pergunta para a pastora Shirley. A gente tem falado um pouco dessa questão agora nesse bloco de ser o sal da terra, luz do mundo. Eu concordo com a opinião que você trouxe de que isso a gente mostra realmente no nosso dia a dia. Mas pensando um pouco nesse contexto da população se mobilizando para ir para as ruas, eu fico me perguntando como que a igreja pode ser luz lá nas ruas. Minha dúvida é, será que os cristãos que foram nas manifestações foram reconhecidos como cristãos? As pessoas viram neles a presença de Jesus Cristo na vida deles? Ou eles apenas engrossaram o coro da multidão e foram apenas mais um? Essa é a minha pergunta e assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quando eu disse que eu acho que a presença da igreja não foi visível concretamente nas manifestações, é porque assim, de tudo que eu li sobre manifestações, falaram-se muitas coisas, mas ninguém ali falou que a sua fé embasava a sua ação ali também. Eu não ouvi ninguém, talvez alguém aqui ouviu, estou dizendo do que eu li, do que eu procurei, ninguém que quando se manifestou, quando se colocou, disse que além da formação familiar que eu levantei, além da incômodo pelo Facebook, além do início com passe livre, além da reação à mídia que estava falando de forma errada e depois corrigiu a caminhada, ninguém mencionou que a sua base de fé cristã também dava respaldo para a ação que ela fazia. Isso eu acho horrível, horrível. E isso, para mim, traz aquela conotação de que a gente acha que a fé fica só quando a gente está no culto, lendo a Bíblia e batendo palma. E a gente não sabe dizer lá no nosso trabalho que quando eu me posiciono ao lado de alguma coisa, eu tenho base na minha fé, na minha igreja, na minha formação religiosa e até do meu pastor, da minha pastora, né? Então eu acho que isso faltou. Agora, eu acho que o desafio é a igreja fazer isso. Eu vou citar um exemplo que aconteceu o ano passado aqui. Eu sei que alguns aqui sabem, mas o ano passado, nosso bairro aqui inaugurou a UPA, né? E a UBS fez um tempo de treinamento durante uma semana, porque eles iriam mudar de local. E durante uma semana eles se reuniram aqui na nossa igreja. E todos os dias, nós como equipe pastoral estivemos aqui, dialogando e conversando. Até hoje, quando eu vou ao UBS com os meus filhos, porque eu uso o UBS também, nós somos reconhecidos pela igreja. E as pessoas falam, eu estive lá na sua igreja, eu vou voltar lá, outros voltaram. E nós temos um testemunho do irmão Silas, que trabalha aqui, de dizer assim, da surpresa da UBS, do acolhimento que nós tivemos. Então eu acho que era o caminho que o pastor Ronaldo também sugeriu, da gente estreitar nas questões locais que a gente está, nas questões do bairro. E quero fechar com a minha palavra, que eu conheci na igreja do Brás, não sei se vocês sabem, mas tem um trabalho significativo com filhos de bolivianos que trabalham na região sob regime escravo, e essa igreja faz um trabalho dominical junto a essas crianças. Então eu acho que às vezes também é que parece que é pouco que cada igreja está fazendo. Agora tem igrejas fazendo. Tem igrejas de massa, como o Alexandre disse.